Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, animados e fortalecidos no Senhor. Amém? A história de hoje tem como título O Homem que Agradeceu. Nós vamos contar a história dos 10 leprosos. Antes de nós iniciarmos a história, a lição de hoje, eu acho super importante a gente meditar, a gente pensar nesse trecho para nós assim termos em mente, né, o que era essa doença naquela época. Diz assim: de todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso, além do efeito horrível que causava em suas vítimas, enchia de medo até o mais valente. Os judeus a consideravam como resultado do pecado e por isso a chamavam de doença de o dedo de Deus. Chamavam a doença de o dedo de Deus. Ela era vista como símbolo do pecado. Veja que terrível era uma pessoa com lepra no tempo de Jesus. Como se já estivesse morto, o leproso era excluído de qualquer lugar que as pessoas ocupassem. Tudo o que ele tocava ficava impuro. O ar era contaminado por sua respiração. Qualquer suspeito de ter a doença tinha que se apresentar ao sacerdote. Se ele o declarasse leproso, ele estava fadado a se associar somente a outros leprosos. Olha que situação triste, né? Que era uma pessoa leprosa naquela época. O Senhor atua continuamente em benefício das pessoas, mas o coração delas não é impressionado. Ele entregou todas as riquezas do céu para redimi-las, e mesmo assim andam alienadas de seu grande amor. Será que nós temos ensinado a gratidão a nossos familiares, amigos, às crianças, através do nosso exemplo? Quais são algumas das coisas pelas quais você agradece a Deus? Então, com esse pensamento, nós vamos então à lição de hoje, mais inspirados para poder passar essa lição, o ensinamento dessa lição para as crianças, ok? E a atividade que nós vamos fazer com as crianças antes da história é bem legal. Nós lemos aqui o que causava a lepra. As pessoas perdiam o tato, podiam cair, se machucar e elas não sentiam nada, porque esses nervos, né, que nos fazem sentir, eles eram atacados pela lepra e elas perdiam então essa sensibilidade. Você vai pegar saquinhos ou de TNT preto para que elas não enxerguem o que tem lá dentro, ou saquinhos de papel, e você vai colocar coisas ali dentro, objetos, para que elas coloquem a mão sem ver e tentem adivinhar o que tem ali dentro. E assim então, inicialmente, nós já vamos fazer as crianças entenderem a importância do tato e agradecerem, né, por esse dom, essa sensibilidade que Deus nos deu nas mãos e no corpo. Eu vou levar primeiramente, por exemplo, num saquinho eu vou colocar uma laranja, né? Aí você vai entregar para uma criança e ela tenta adivinhar o que tem lá dentro. Num outro saquinho também, você pode colocar um chuchu. Coloca ali dentro e pede para que ela tente ali tocar e adivinhar o que tem dentro. Para outra criança, você entrega um outro saquinho. Isso é legal porque cria expectativa nelas, né? E uma fica curiosa para ver o que tem lá dentro. Será que a outra vai adivinhar o que tem lá dentro? É bem legal. Vou colocar uma batata doce. E será que elas vão adivinhar? Num outro saquinho, você pode pôr, por exemplo... Opa, tá aqui. Você pode pôr, por exemplo, lixa de unha, uma coisa áspera, né? Compridinha. Elas vão ter que adivinhar. E
num outro saquinho, por exemplo, também, e vou colocar algodão. E ali, quando o saquinho passar por todas elas e elas ali brincarem, né? Tentando adivinhar o que tem dentro. Pense em outras coisas também, ásperas, lisas, gelatinosas, enfim. Para que elas tentem colocar a mãozinha e tentar adivinhar. E depois, então, dessa atividade preparatória, nós vamos agradecer a Deus, falar com elas a importância do tato, né? Ter a percepção do tato, agradecer a Deus, né, por isso, e elas vão agradecer. E aí a mensagem central dessa história adoramos a Deus quando lhe agradecemos. Então, a importância de sermos gratos por tudo que Deus fez por nós, até mesmo pelo tato. Será que alguma criança já agradeceu pelo tato? Será que você já agradeceu pelo tato, né, pela sensibilidade que Deus colocou em nós, que nos ajuda, que nos protege? Agradecemos, adoramos a Deus quando lhe agradecemos. Essa história é sobre adoração. Adoramos a Deus quando lhe agradecemos. Depois, então, nós vamos para a história de hoje, que é sobre os 10 leprosos. Nós vamos começar da seguinte maneira. Jesus e os seus discípulos caminhavam em uma estrada perto de Jerusalém. Ao chegarem em uma vila, eles ouviram pessoas gritando: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Tem piedade de nós, mestre! Quando eles olharam, eles viram 10 homens. Eram 10 leprosos. Eles gritavam de longe porque sabiam que não podiam se aproximar de Jesus. Eles tinham lepra e naquela época, quando a pessoa tinha lepra, ela não podia se aproximar de ninguém. Os leprosos viviam juntos, afastados das pessoas, porque a doença era muito contagiosa. E ali estavam então aqueles 10 leprosos. Vamos ver aqui? Vamos contar? Opa! Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 leprosos. Então eles pediam para que Jesus os curasse. Jesus tinha muito amor por aqueles homens, assim como ele tem por todos nós. Então, de longe, Cristo falou para eles: vão até o sacerdote. Naquele tempo, somente o sacerdote poderia dizer se a pessoa estava curada ou não. E assim, então, aqueles 10 homens confiaram no que Jesus falou e saíram, então, correndo em direção ao sacerdote. Eles eram leprosos. Nesse momento, você vai entregar esses hominhos de papel para as crianças e você vai entregar canetinhas para elas vermelhas para que elas façam manchinhas vermelhas no rosto e no corpinho dos hominhos, simbolizando que eles estavam com lepra. E assim, então, você vai continuar a história depois. Esses 10 homens com lepras foram, então, correndo em direção ao sacerdote. Conforme eles iam correndo, a sua pele ia se curando e eles iam ficando limpos. E aquele milagre foi acontecendo um a um, enquanto eles caminhavam em direção ao sacerdote. Gente, imagina a alegria desses homens ao perceber que a sua pele estava se limpando e que eles estavam sendo curados da lepra enquanto caminhavam ao sacerdote. Parece estranho, né? Por que Jesus mandou eles irem para o sacerdote? Porque naquela época, somente o sacerdote poderia dizer se a pessoa estava ou não curada. E se o sacerdote falasse que aquela pessoa estava com lepra, ela então era afastada de toda a sua família. Imagine você ter que sair da sua família, não poder ir à igreja, não poder ir à escola, não poder se reunir com os amigos, porque tinha uma doença contagiosa. Era muito triste. Então o sacerdote é que definia se a pessoa tinha lepra ou se a pessoa não tinha, se estava curada. Por isso então Jesus falou para eles: vão até, se apresentem ao sacerdote. Enquanto eles iam caminhando, o milagre ia acontecendo e a sua pele ia ficando limpa.
Naquele tempo, a pessoa que tinha lepra não se aproximava de ninguém. E se alguém se aproximasse da pessoa com lepra por engano, ela tinha que sair na rua gritando: imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse dela. Gente, que coisa triste, não é? E assim então, aqueles 10 leprosos caminharam então em direção ao sacerdote. Jesus e os discípulos foram observando e assim eles foram curados. Agora podiam correr, pular, brincar e voltar a morar com sua família e ter a vida social normal. De repente, um daqueles 10 leprosos se afasta deles e começa a voltar para trás. Jesus e os discípulos ficaram observando. Ué, aquele homem está voltando em nossa direção e ele estava gritando alguma coisa. Será que ele gritava imundo, imundo? Será que ele não foi curado? Não, nada disso. Aquele homem estava voltando na direção de Jesus e ele gritava alguma coisa assim: Deus seja louvado! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Aquele homem foi o único dos 10 que voltou para agradecer a Jesus por tudo que ele tinha feito. Aquele homem agora estava curado, sua pele estava limpinha, não tinha mais nenhum sinal de lepra. E ele foi o único que voltou para agradecer a Jesus o grande milagre que ele havia feito. Jesus, ele gosta de fazer o bem para nós. Ele ama as pessoas. Mas Cristo, ele se alegra também quando a gente agradece a ele por algo que ele fez. Já aconteceu com você de você entregar alguém para alguma pessoa, dar um presente ou algo e a pessoa só falar assim, e nem dizer obrigado? Que chato, né? É tão ruim quando a gente faz algo para uma pessoa e ela não agradece a gente fica chateada, não fica? Assim, o nosso querido Jesus também fica com o coração triste quando ele faz algo por nós e a gente nem se lembra de agradecer. Por isso, vamos aprender com essa história essa linda lição de gratidão com aquele leproso, o único que voltou para agradecer a Jesus. E assim que nós também possamos ser gratos todos os dias, a todo momento, por todas as coisas boas que Jesus nos dá e faz por nós. Que possamos sempre agradecer. Nós adoramos a Deus quando agradecemos o que Ele faz por nós. E assim então, nós vamos fazer o coração de Jesus feliz e o nosso coração também ficará feliz, porque é muito feliz um coração agradecido. Amém? Um detalhe importante, legal dessa historinha é que você vai mostrar para as crianças, os homens, com as manchinhas vermelhas que elas fizeram porque eles estavam leprosos. E enquanto eles caminham em direção ao sacerdote e vão sendo curados, quando todos estiverem curados, você vai virar os 10 hominhos para as crianças e mostrar agora eles limpinhos. Aqui no primeiro momento, você pode pedir para as crianças fazerem as manchinhas vermelhas nos hominhos e fazer, por exemplo, rostinhos tristes, porque eles estavam com lepra. Depois, quando você virar, você faz previamente rostinhos felizes e eles vão estar branquinhos, né? Ou limpos, porque foram curados, ok? E aí então, no momento em que aquele se volta para agradecer a Deus, você rasga ali o papel, separa, mostrando então que esse foi o único que voltou para agradecer a Jesus. Eu tenho aqui duas imagens em flanelógrafo que eu vou usar para elas no final. E vou dizer o seguinte: ao final da história, agora você vai abrir a Bíblia para as crianças e mostrar para elas que essa história está aqui no livro de Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 a 19. E então nós vamos ler alguns versículos com elas aqui na Bíblia.
Lucas 17, dos versículos 11 a 19. Vejam, crianças, o que diz aqui na Bíblia, no versículo 17. Jesus perguntou assim: não foram 10 homens que foram purificados? Onde estão os outros 9? Será que eles não acharam motivo para louvar a Deus, a não ser este? Aqui então Jesus fala que 10 homens foram purificados, mas apenas um voltou para agradecer. Jesus ficou feliz por ter feito bem àqueles homens, mas é provável que o seu coração também ficou triste, porque dos 10, apenas um voltou para agradecer. O nosso verso para memorizar dessa semana está em Salmos, no Salmo 30, vamos lá. Salmo 30, e nós vamos ler o versículo 12, que diz assim: Salmo 30, o versículo 12. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Olha que lindo! Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. É um texto que fala de gratidão. Para sempre, enquanto nós vivermos, nós devemos dar graças a Deus por tudo que Ele faz por nós. Vamos então falar juntos? Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, versículo 12. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Salmo 30, versículo 12. E para finalizar essa lição, nós vamos então motivar as crianças a agradecerem por alguma coisa. Vamos então retomar. Então, crianças, aprendemos hoje que aqueles 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um voltou para agradecer. Então, agora nós vamos agradecer a Jesus por alguma coisa. Você então vai entregar uma imagem, uma figura de Jesus para a criança, e assim cada uma pegará essa imagem uma por vez. E enquanto ela segura aquela imagem, ela vai agradecer a Jesus por alguma coisa. Você entrega a figura para ela e vamos dizer assim: agora, crianças, nós vamos agradecer a Jesus por algo que Ele fez por nós. E enquanto a criança segura a figura, ela vai agradecer. Querido Jesus, eu agradeço pela escola, eu agradeço pela minha saúde, eu agradeço pelo alimento, pela minha casa, enfim. Se alguma criança tiver dificuldade, você ajude ela a pensar em tantas coisas pelas quais ela pode ser grata a Jesus. E depois você vai entregar para ela papéis, gravetos, para que elas façam uma bandeirinha. Ajude elas a escreverem: eu te agradeço, Jesus. E elas vão levar para casa essa bandeirinha. Você pode ajudar elas a escreverem, copia numa lousa e elas escrevem. Se tiverem dificuldade, você ajuda elas a escreverem. Você pode levar adesivos, figuras que demonstrem gratidão para que elas colem, né, em suas bandeirinhas. E assim, então, elas vão levar para casa e você vai motivá-las, né, a ensinarem a outras pessoas o que elas aprenderam hoje, a importância de serem gratas. Vai ser bem legal. Essa lição foi o máximo, não foi? Que Deus te abençoe, um grande abraço, que você consiga se programar para fazer essa lição com as crianças aí do seu jeito, com esses recursos que nós apresentamos aqui, que o manual sugere, e vai ser com certeza uma bênção para o coração das crianças. Até a próxima lição e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Eu deixei aqui para o final do vídeo, mas é importante nós nos lembrarmos que antes de nós passarmos para as crianças a lição nova, depois das boas-vindas, depois que elas compartilham como foi a semana, vocês perguntam para elas se elas estudaram a lição, como foi o estudo. É bem interessante e importante nós relembrarmos com a criança o que foi estudado na semana passada, qual o tema da lição da semana passada e qual o verso da Bíblia que elas decoraram durante a semana.
Na lição passada, estudamos sobre aquela mulher que estava doente há 12 anos e Jesus a curou. E ela ficou muito, muito grata a Deus porque ela foi curada. E qual foi o texto da Bíblia que nós memorizamos? Está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, que é: deem graças ao Senhor. E assim então, depois de relembrarmos com elas a lição, o estudo da lição, a história e o verso da Bíblia, e aí então a gente inicia a atividade nova, a lição dessa semana, ok? Grande abraço!